Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Itamar do canal Itatec Invest e hoje vamos falar um pouquinho sobre NFTs. Gostaria já de pedir para sentarem o dedo no like, compartilharem o conteúdo, clicar no sininho para que recebam as atualizações e novidades que sejam postadas aqui. Bora lá? Bom, criptomoedas em si, é um Bitcoin, Ethereum, Solano, Cardano, dentre uma infinidade que existe, eles abriram um caminho muito grande, abriram e criaram um movimento que atrai muita gente para esse mundo totalmente digital, sejam eles de cripto. E aí surge então a tão famosa NFT. NFT, que em tradução literal significa um token não fungível. Mas falar só isso não resolve nada, O token não fungível não traz, no próprio nome, nessa tradução, o que isso se representa mesmo. Mas a NFT, ela se traduz, e é muito fácil de fazer essa assimilação quando eu analiso, por exemplo, uma obra de arte. Então, a NFT ela também traz isso. Então, uma obra de arte, um quadro feito por uma pessoa, pintado por uma pessoa. NFT, uma imagem criada ali por uma pessoa, usando a sua criatividade, usando toda a inovação e ideia que a pessoa teve. E ela cria, então, essa imagem, essa representação, esse quadro, por exemplo, e aí coloca na blockchain, que é o que faz, por exemplo, a validação ali, que se a gente fosse de uma maneira muito mais simples, é o livro caixa de todas as movimentações que estão acontecendo, Então, essa NFT fica, a pessoa que cria insere ela nesse livro caixa, vamos dizer assim, e quando alguém adquire, se torna dono. E aí a blockchain representa, essa validação de que você é dono daquilo, assim como você pode ser dono de um quadro, por exemplo. E ela traz essa representatividade, essa forma de entendimento. Para quê? Porque você compra aquilo, você se torna dono e existe um registro no local, um livro caixa, por exemplo, que diz que você é dono daquela obra de arte, por exemplo. Ah, mas eu posso copiar e replicar isso e tal. Na obra de arte, atualmente também, Você pode tirar uma foto dela, você pode contratar alguém para fazer uma cópia dela, por exemplo, e não representa a originalidade, de quem que é o dono de fato. Então, também traz essa mesma vertente de que quando você adquire, por exemplo, uma obra de arte digital, por exemplo, na blockchain você tem lá o seu registro, o seu token gerado, o registro único, que diz que você é o dono daquilo, daquele objeto, daquela obra, daquele arquivo digital, por exemplo. E aí, alguns casos, por exemplo, o Neymar comprou um token, uma NFT, por exemplo, e aí, teve muito se falou sobre isso, muito se comentou sobre o tema, e dessa forma, então, é um exemplo. Mas, na prática, significa que você pode abrir uma conta, uma carteira digital, entrar no OpenSea, por exemplo, e realizar a compra também de uma NFT, tendo ali, por exemplo, dinheiro em criptomoeda, no caso o Ether, para poder então fazer a aquisição de alguma NFT que você tenha gostado, por exemplo. E você também pode criar, Você pode criar e dentro dessa mesma plataforma que eu citei, postar, por exemplo, para que outras pessoas possam então adquirir a sua obra de arte criada por você. Tranquilo, gente? Era isso então que eu queria aqui deixar para vocês, trazendo um pouquinho sobre o tema NFT. Um abraço!